Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então a gente vai estar aí realizando, né, um apanhado geral do que a gente já falou sobre campo elétrico, né? Então considera no espaço que a gente coloque aí uma carga elétrica. Essa carga elétrica ela vai gerar aí um campo elétrico, né? Então ela vai ser minha carga geradora, vou chamar de Qzão. Se eu quero calcular, né, o campo elétrico, basta a gente colocar aqui uma carga de prova em qualquer aqui ponto, né, dentro desse campo elétrico, né? Então, se eu coloco uma carga de prova nesse ponto aqui P, né, um ponto qualquer, dá para a gente calcular aí essa intensidade, esse módulo do campo elétrico. Só que a gente tem que lembrar, né, que a dependência do campo elétrico não é na carga de prova, e sim na carga geradora, né? Então, nunca esqueça disso. Quem tem uma dependência do campo elétrico é da minha carga fonte, é do Qzão, e não da carga de prova. A carga de prova ela vai sentir, né, esse campo elétrico. Matematicamente, para a gente calcular esse módulo ou intensidade desse campo elétrico, basta, né, a gente analisar aí se a gente quer calcular o campo elétrico, né, sentido pela carga de prova, não, ou seja, o campo elétrico sentido por esse Qzinho, basta a gente pegar a força elétrica e dividir aqui pela carga dessa carga de prova, né? Ou seja, aí eu vou estar calculando o campo elétrico sentido, né, pela carga de prova. Se eu quero calcular, né, o campo elétrico produzido, né, basta, né, a gente, pela carga de prova, basta a gente pegar aqui, né, essas cargas estão inertes aonde? Qual o meio? Multiplicar pela carga geradora, a minha carga fonte, e dividir pela distância entre essas duas cargas, né, de distância ao quadrado, né? A gente verifica que a distância ela é inversamente proporcional ao campo elétrico, né? Então, quanto mais eu afasto essas duas cargas, né, ou seja, quanto mais eu afasto essa carga de prova, menor, né, é esse campo sentido, né? Então, afastei aí essa distância. Então, se eu estou afastando, eu estou aumentando a distância. Se eu estou aumentando, o campo elétrico aí vai ser menor, beleza? Aqui a gente tem aí nossa representação geométrica das linhas de campo. Se a carga fonte ela for positiva, eu tenho as linhas aí sendo divergentes, ou seja, de afastamento. Já caso contrário, né, se a carga fonte for negativa, eu tenho aí as linhas de campo sendo divergentes, ou seja, de aproximação, né? O sentido do campo elétrico depende exclusivamente da carga que o gera, da carga fonte, né? E não da carga de prova, né? Então, essa afirmação, cuidado com ela, né? Aqui a gente tem aqui, né, uma relaçãozinha do campo pela força, né? Os nossos vetores, né? Então, se a gente tem esse sentido do campo, né, o campo está para a direita, se eu tenho uma carga de prova positivo, eu verifico que o campo e a força terão os mesmos sentidos, né? Então, aqui ó, a força também está para a direita, o meu vetor, né? E o campo também para a direita, então tem os mesmos sentidos. Se a carga for negativa, né, então eu verifico que os sentidos, né, do campo e da força são opostos, beleza? Então nunca esqueça disso. Olha que interessante. Então, se eu tenho, a gente viu nos slides anteriores, se eu tenho uma carga fonte positiva, né, então eu verifico que as linhas de campo são divergentes, né? Então, eu já tenho o meu vetor campo elétrico, beleza? Nunca esqueça disso. Se eu pego, né, no ponto qualquer aqui, coloco uma carga de prova, e a gente vai analisar agora essa carga de prova. Se essa carga de prova, né, se ela for positiva, né, então, ó, essa carga ela tem o mesmo sinal dela. Logo, eu tenho que a força, né, elétrica será de repulsão. A gente já trabalhou disso. Então, novamente, o sinal da carga, né, ela é igual ao sinal, né, da carga
de prova, né? O sinal da carga de fonte é igual ao sinal da carga de prova. Se elas são iguais, eu tenho a força elétrica de repulsão. Note, né, então, voltando aqui para o slide, né, a afirmação, se a carga de prova for positiva, tanto o meu vetor campo elétrico quanto o vetor força elétrica têm os mesmos sentidos. Já ao contrário, né, se eu coloco aqui uma carga de prova nesse ponto negativa. Se eu coloco a carga de prova negativa, eu sei que os meus vetores, né, do campo elétrico é divergente. Mas como essa carga de prova é negativa, a carga de fonte é positiva, sinais opostos, né, eu terei uma força de atração. Então, esse meu vetor força elétrica, ela é sentido oposto ao do campo elétrico. Beleza? Faça aí, eu vou deixar para vocês fazerem, quando a carga a carga de fonte ela for negativa, né? Você vai verificar essas mesmas condições. Então aqui nesse slide a gente tem aí, quando a carga geradora for positiva, as linhas de campo será divergente. Quando a carga geradora for negativa, as linhas de campo convergente. Quando eu tenho duas cargas negativas, né, próximas, a gente verifica então que as linhas de campo vão entrar, né, vão convergir a elas, né, e quando eu tenho duas cargas positivas próximas, as linhas de campo, com o campo elétrico, as linhas vão divergir delas, né, vai se afastar delas. Quando eu tenho uma carga positiva, a outra negativa, eu já verifico que uma carga, né, um vetor, né, uma linha de campo vai sair em positivo e vai entrar aí, vai convergir para a carga negativa, beleza? No mais, galerinha, como eu falei para vocês, é mais uma revisão bem breve, né, porque a gente já trabalhou sobre isso, falou, né, fizemos lives sobre esse conteúdo, beleza? Vamos resolver alguns exercícios para frente. Né? O próximo passo nosso aqui, resolver uma lista que ficou pendente de complementar e a gente encerra isso. Né? Então, eu falei bem breve a explicação aqui, bem breve mesmo, né? Porque a gente já veio para não ficar bem maçante, a gente já trabalhou bem esse conteúdo. Então, dá uma olhadinha nos exercícios, né? Anota sua dúvida, depois a gente pode tirar elas. Os exercícios a gente vai falar mais da teoria, né? Eu só passei esse pincelado aí, essa revisãozinha bem basiquinha mesmo, porque a gente já veio falando sobre isso, beleza? Então, novamente, anota a sua dúvida e agora se atente à correção, beleza? Grande abraço. Fala, galerinha. A gente vai estar fazendo aí a correção da atividade complementar, que é a terceira lista de exercícios sobre campo elétrico. Né? Foi uma lista a mais direcionada às turmas H, I, J e K. Então, o conteúdo é sobre campo elétrico. Né? O objetivo, né, da gente estar estudando é adquirir a habilidade de compreender como a carga elétrica reage a ser colocada no campo elétrico e como são as linhas vetoriais de um campo elétrico. Então, nessa questão número 1, o enunciado traz: leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto a se certas e erradas, e em seguida marque a alternativa correta. Nesse caso, né, essa segunda pergunta, marcar a alternativa correta, não precisa, né, não deixei essa opção. Né. Então, a primeira afirmação: o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio. Ela é verdadeira. Né? Uma carga fonte, ela vai gerar o campo elétrico. Né? Então, esse campo elétrico ele vai depender, né, dessa carga geradora desse campo elétrico. Né? E do meio em que ela está, se é no vácuo, né, se é no ar. Né? Então, dependente meios, né, que a gente tem. Então, esse campo elétrico ele deve ter uma dependência sim. Certo? Então, a primeira aí, a afirmação, né, ela é correta. 2. Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico? Verdade. Né?
em torno de uma carga, né, que seja ela qualquer, né, ela vai aí gerar um campo elétrico. Né? Então, ela é certa. Já quando a gente analisa o campo elétrico no ponto, né, no local onde a carga está, ali o campo é nulo. Terceira, uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Né? Bem tranquilo, né? Uma carga elétrica não sofre ação de uma força se o campo elétrico nesse local for nulo. Né? Se a gente analisar, né, a expressão, né, o campo elétrico é igual a força sobre a carga. Né? Se a gente analisar essa equação, a gente verifica que se o campo for zero, né, se não existir campo, a gente verifica também que não existe força elétrica. Né? São grandezas dependentes aqui. Né? Então, se o campo é zero, se não existe campo, não existe força elétrica. Né? Então, essa alternativa ela é correta. Né? A quarta, pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica? Né? Sim. Tá? Eu posso colocar ali uma carga fonte apenas. Essa carga fonte ela vai gerar o campo elétrico. Né? Gerou o campo elétrico, então existe. Né? Agora, se eu coloco uma carga de prova, né, numa região desse campo elétrico, a gente vai verificar ali a existência da força elétrica. Né? Então, pode existir campo elétrico sem que haja força elétrica? Sim, né? Eu posso colocar ali uma carga e essa carga gerar um campo elétrico. Né? Então, afirmação correta. Né? Agora, a quinta afirmação, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação da força elétrica. Essa afirmação ela é falsa, né? No caso errada. Por quê? Olha o que ele afirma, né? Então, sempre que houver carga elétrica, sempre sofrerá ação da força elétrica? Nem sempre, né? Então, se eu coloco uma carga fonte aqui, gerou um campo elétrico, né? Gerou o campo elétrico, eu vou ter aqui, né? Eu vou ter resultante força? Não. Para ter resultante força, eu preciso aí de interação entre cargas, né? No caso, eu tenho que ter uma carga de prova aqui inerte nesse campo elétrico, certo? Então, tome cuidado com isso. Logo, né, se a gente voltar aqui a analisar essa afirmação, eu posso ter força elétrica sem campo elétrico? Que é o que perguntou, né? Não posso ter. Né? Sempre eu tenho que ter um campo elétrico para me ter aí a força elétrica. Beleza? 2. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a negativo 1 newtons por coulomb. Né? Essa é a nossa unidade no sistema internacional. Calcule a que distância d se refere o valor desse campo. Né? Então ele te deu os dados, né? A carga fonte ela vale menos 4 picocoulomb. Lembra que pico, né, é 10 elevado a menos 12. Né? E te deu aí o valor da constante eletrostática no vácuo, K0. Né? 9 vezes 10 a nona unidade do sistema internacional. Beleza. Aí é que ele te deu os valores, né, da distância, as alternativas. Né? Não está no sistema internacional, está em decimal. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar e lembrar, né, que o campo elétrico, né, para a gente calcular a intensidade desse campo elétrico, né, dessa carga pontual, no caso essa carga fonte, essa carga que vai gerar esse campo elétrico, ela depende da constante eletrostática, né, no caso aqui do vácuo, né, vezes o módulo dessa carga geradora, né, dividido aí pela distância ao quadrado. Então essa é a nossa expressão aí do módulo, né? O módulo, quando a gente trabalhando com módulo, nesse caso eu não vou trabalhar aí vetorial, certo? Então, falando da linguagem matemática, né, substituindo os dados, o campo elétrico ele te deu, né? O campo elétrico tem intensidade de 9 vezes 10 a negativo 1. Então eu vou substituir, né? 9 vezes 10 elevado a menos 1, né? Que é igual
a constante eletrostática ele te deu, né, no vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes, né, o módulo da carga, né? Lembra que o módulo, né, o módulo da carga, a carga, o exercício deu o quê? Né? Menos 4, né, pico, né, vezes 10 a menos 12. Né? Lembra que o módulo de um número negativo é a parte positiva. Né? Então, sairia aqui a parte positiva desse número. Então, 4 vezes 10 a menos 12. Então, eu já vou colocar aqui a parte, né, já resolvi desse módulo aqui. 4 vezes 10 a menos 12. Está meio feio a letra, né? Por causa que eu estou escrevendo no mouse, certo? Então, dá uma... sempre acompanhe aí para não ficar perdido. Então, 4 vezes 10, né, a menos 12. Dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, vou apagar esse aqui, que a gente não vai precisar. Já resolveu. E vou pular para cá. Então, beleza. Então, ele quer a distância, né? Então, eu vou multiplicar isso aqui cruzado. É a mesma coisa que tem um aqui. Vou multiplicar isso aqui, ó. Vou passar esse D lá para cima, né? E esse trambolho aqui vai vir para baixo. Né? Então, olha o que eu fiz. Ó. D ao quadrado, vocês vão entender. É igual. Né? Então, 9, né? Não vou nem resolver isso aqui. Ó. Olha que interessante. Vezes 10 elevado a 9, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 12. Dividido, né? Eu joguei esse trambolho para baixo. Né? 9 vezes 10 a menos 1. Por que eu fiz isso? Né? Porque eu tenho 9 aqui, ó, 9 dividido por 9 é 1. Né? 1 vezes 4, 4. Então, logo vai ficar D ao quadrado, que é igual. Né? Então, 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 4, esse primeiro fator vai dar 4. Então, 4 vezes 10. Né? A multiplicação de potência de mesma base, somos expoentes. Então, vai ficar 9 menos 12. 9 menos 12 vai dar menos 3. Menos 3. Dividido, né? Então aqui vai ficar 1. Né? Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Então vai ficar D ao quadrado. Né? D ao quadrado, que é igual. Né? Então 4, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai expoentes. Né? Então vai ficar menos 3 menos 1, né? Menos com menos mais, vai ficar menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2. Tá? Beleza, então vai ficar aqui, ó, D ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 2. Tá? Deixa eu apagar esse 2 aqui que ficou feinho. Então 10 a menos 2. Tá? Olha que interessante aqui, ó. Eu vou pular para cá. Olha que interessante. Só para você entender, a gente extrair esse número aqui, ó, essa raiz. Né? Então, eu vou ter que extrair a raiz dos dois lados. Né? Então, vai ficar D, né? Que é igual a raiz de 4 vezes 10 a menos 2. Tá? Menos 2. Olha que interessante. Ó. Esse 10 a menos 2, né, lembra, se eu tenho um expoente negativo, é a mesma coisa de inversão. Né? Então, esse 10 a menos 2 ele vai vir para baixo do 4. Né? Lembra? Expoente negativo e inversão. Tá? Então, vai ficar D é igual a raiz, né? Então, de 4. E eu vou inverter, então, esse 10 a menos 2. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Né? 10 ao quadrado. Mas 10 ao quadrado, né, é 100. Então, já vou colocar isso aqui. Né? Então, eu tenho que extrair a raiz de 4 sobre 100. Né? Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Sobre a raiz quadrada de 100. 10. Né? E 2 dividido por 10 é 0,2 metros. Né? Então, essa é a nossa alternativa correta. Né? Dá uma olhadinha, né? Confira, bem passo a passo, né? Você vê aí se você não tem nenhuma dúvida. Repare aqui, ó, né?
Professor, eu extraí a raiz aqui já direto, né? A raiz de 4 vezes 10 a menos 2, né? Tranquilo, né? A raiz de 4 vai dar 2, né? E a raiz de 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1, né? Que 10 a menos 1 é 0,1, 0,1 vezes 2, 0,2. Então, o caminho que você seguir nesse exercício, né, não vai mudar nada aí a resolução, beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra B. Na questão 3, a gente tem a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, que é igual a 2,7 microcoulombs no vácuo, né? A gente deu o valor da constante eletrostática, a gente dá as alternativas. Então ele quer que a gente calcula, né, a intensidade do campo elétrico, né? Então, se a gente lembrar, a intensidade do campo elétrico, né, ela é igual à constante eletrostática no vácuo, K0, tá, vezes o módulo da carga, né, já que a carga é positiva, eu vou deixar ela já positiva, né? Mas não esqueça, né, essa carga, né, o valor é em módulo, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Agora é só a gente substituir os dados, né? A constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 elevado à nona, vezes a carga, 2,7 vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6? Porque é micro, certo? Lembra que é o módulo, né? O número positivo dentro do módulo ele sai positivo. Por isso que eu não me atentei aqui na questão do módulo, né? Se tivesse negativo, sairia positivo, nunca esqueça. A distância ao quadrado, né? A distância ela está em milímetros, você tem que passar para metro, tá? Mas se você lembrar de prefixo, mili é 10 elevado a menos 3. Né? Então 10 a menos 3 elevado tudo ao quadrado. Então eu não vou mexer nisso aqui, né? Esse primeiro fator você vai ver por quê. Então eu deixo lá o numerador do jeito que está, né? 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 2,7 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido 3 ao quadrado, 9. Né? E potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 2, menos 6. Certo? Eu tenho 9 aqui dividido por 9. 9 dividido por 9 dá 1. Né? Então isso aqui eu posso cancelar com isso. Vai dar 1. Então ficou, né, 2,7. Né? Então o campo elétrico é igual a 2,7 vezes 10. Né? Aqui do mesmo jeito, né? 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6. Né? Lembra, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Vai ficar menos 6 com menos 6. Menos com menos mais, né? Menos 6 mais 6 vai dar 0. Então vai sobrar só esse 10 elevado a 9 aqui. Qualquer dúvida você tiver, você faz aí bem passo a passo, né? 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 6, conserva a base e somos os expoentes. Vai ficar 9 menos 6, 3. Né? Então vai ficar 10 elevado a 3 dividido por 10 a menos 6. Né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Vai ficar 3 menos 6. Menos com menos mais, 3 mais 6, 9. Então o bom aí que a gente tem várias propriedades da potenciação, né? E você pode, dependendo do caminho, chegar à mesma resposta. Então 2,7 vezes 10 a nona, o que? Newton por Coulomb. Né? Logo a alternativa correta é a letra I. Beleza? Então aqui ele quis a intensidade do campo elétrico, né, produzido. Se é produzido, né, em um dado ponto, né, dessa carga fonte, né, ou seja, a 3 milímetros de distância, né, ela vai ser aí de intensidade de 2,7 vezes 10 a nona newton por coulomb. Beleza?
Na questão número 4, traz o seguinte enunciado. Seja Qzão positiva, a carga geradora do campo elétrico, e Qzinha, a carga de prova em um ponto P próximo de Qzão. Podemos afirmar que... Então, primeiro, né, já no enunciado, a gente pode tirar que a carga fonte ela é positiva. Se a carga fonte é positiva, as linhas de campo, né, representativas aí, elas são divergentes, né, ou seja, de afastamento. Beleza. E ainda, né, a gente pode tirar aqui do enunciado que nenhuma próximo a ela, uma dada distância, num ponto P, num ponto qualquer, eu coloco aí uma carga de prova. Beleza. Então, a gente pode afirmar aqui, né? Letra A. O vetor campo elétrico no ponto P dependerá do sinal de Qzinho da carga de prova? Não. Né? A gente verifica que a campo elétrico tem uma dependência da carga geradora. Né? Quem vai gerar esse campo elétrico? Né? No caso, essa carga positiva. Então, alternativa incorreta. Letra B. O módulo do vetor campo elétrico, então a intensidade desse campo elétrico no ponto P, ou seja, a intensidade sentida nesse ponto P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Né? Se a gente lembrar, campo elétrico, né, sentido por essa carga P, ela é igual à força elétrica dividido pelo módulo aí da carga de prova. Né? Então, se eu variar, né, se eu aumentar essa carga de prova, eu verifico que o campo elétrico vai diminuir. Né? Esse campo elétrico sentido pela essa carga aumentada, esse valor. Então, em grandezas inversamente proporcionais. Então, a letra B, incorreta. Letra C. O vetor campo elétrico será constante qualquer que seja o valor de Q. Né? Então, a gente já verificou, né, a letra C, né, também ela é incorreta. Né? Se eu variar aqui o valor da carga de Q, essa carga prova, eu vou variar também o campo elétrico. E letra D, a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. Né? Então, a força elétrica, né, ela vai ser constante, qualquer valor que eu colocar aqui, né, se eu multiplico isso cruzado, né, eu tenho aqui, eu posso tirar outra dependência, né, que é a força elétrica, ela é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. Então, se eu variar a carga de prova, eu estou variando a força elétrica também. Então, a alternativa letra D é incorreta. E a letra E, o vetor campo elétrico em P, independente da carga de prova Q. Né? Ela não tem uma dependência da carga de prova. Né? Isso é verdade. Ela tem uma dependência de quem? Da carga geradora. Né? A gente analisou isso na letra A. Então, a alternativa correta, letra E. Na questão número 5, questãozinha da UEG, a figura a seguir representa as linhas de campo elétrico de duas cargas pontiformes. Né? Então, a gente tem uma figurinha e a gente pode tirar aqui dela que a carga A, as linhas de campo, ela está entrando em A, sai de B e chega em A. Então, a gente sabe que o B é positiva e essa carga A é negativa. Lembra, se a carga geradora, né, é negativa, é porque o campo ela é convergente, ou seja, as linhas de campo estão se aproximando. Já as linhas de campo, né, quando ela é positiva, a carga geradora, eu tenho aí que as linhas de campo ela é divergente, de afastamento, beleza? Não esqueça essa representação geométrica para as linhas de campo. Então, na letra A, quais são os sinais das cargas A e B? Né? Então, o A é negativo e o B positivo. Então, está aqui na figura. Letra B. Cria uma relação entre os módulos das cargas A e a carga B. Então, é interessante a gente identificar, aqui na figura, que eu verifico que eu tenho mais linha, né, saindo de B, né, do que as linhas chegando em A. Né? Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho quantas linhas está chegando em A? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né?
quantas linhas está saindo de B, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu não contei errado, né? Então, ou seja, eu tenho mais, né? Eu tenho mais linhas de campo saindo de B do que chegando de A, né? Então, quando ele quer que crie uma relação, a gente verifica, né, que o campo elétrico em B é maior do que o campo elétrico em A. Beleza? Porque eu tenho mais linhas saindo de B do que chegando em A. Questão número 6. Né? Duas esferas metálicas contendo as cargas Q e 2Q estão separadas pela distância de 1 metro. Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, o campo elétrico gerado por 2 pontos, né? E tem essas afirmações aqui, né? Então, primeiro ele quer uma dependência, né? Se a gente olhar aqui as alternativas, uma dependência de uma esfera em relação à outra, né? Ambas esferas têm intensidades iguais, né? Uma esfera tem 1/3 de outra esfera. Então, beleza. Então, eu tenho duas esferas, né? Uma positiva, o segundo também positiva, né? Separadas pela distância de 1 metro, né? Se eu encurtar essa distância pela metade, né? O que a gente verifica? Então, vamos pegar aqui a primeira, vamos chamar aqui a carga A, né? Então, o campo elétrico nessa carga A, ela é igual ao quê? A constante eletrostática, beleza? Vezes, né? A carga, tá? Já que está positiva, né? A carga A, ela chamou de Qzão, beleza? Dividida pela distância. O que aconteceu com a distância? Ela diminuiu, né? Então, D, né, sobre 2 ao quadrado. Beleza, né? Então, a carga A, ela vai ser igual a K0, né, vezes Qzão, dividido D ao quadrado, dividido 2 ao quadrado, 4. Né? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Né? Então, eu vou inverter isso aqui, vai ficar 4 K0 vezes Qzão, dividido por D ao quadrado. Beleza. Então, essa é o campo da esfera A. Se a gente calcular agora o campo da esfera B, a gente vai ter aqui, ó. Então, o campo na esfera B vai ser novamente, né, K vezes, né, K0, né, vezes a carga B, né, que é a 2Q, que ele deu, 2Q, dividido por a distância foi encurtada. Então, D sobre 2, né, tudo isso ao quadrado. Beleza, então, eu multiplicar isso aqui, vai ficar 2K vezes Qzão, dividido, né, então D ao quadrado, dividido 2 ao quadrado, 4. Né? Então, divisão de fração, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 2 vezes 4, 8. K vezes Qzão, dividido por D ao quadrado. Beleza? Então, se a gente, aqui ele coloca, né, ele não fala o campo da esfera A, né, ele fala uma. Né? Então, se a gente olhar aqui, né, fazer uma relação, né, da esfera, do campo de A em relação ao campo de B, né, então a gente vai ter aqui, ó, a esfera A em relação à esfera B, vai ficar 4 sobre 8, né, e os estrambolhados aí, ó. Q0, né? K0 vezes Qzão dividido por D ao quadrado, né? 4 eu posso simplificar com esse 8, né? Que vai ficar 1 sobre 2, certo? Então, aqui eu já tiro uma relação, né? Que o campo, né, da esfera A em relação ao campo da esfera B, né? Ele é 1 sobre 2, né? Ou seja, a metade da esfera B. Né? Então,
o campo produzido em A é a metade do campo produzido em B. Se eu faço o contrário, né, ou seja, se eu faço a relação do campo de B em relação ao campo de A, eu já verifico, vai ficar 8 sobre 4. Né? Isso vai dar 2. Ou seja, o campo B é o dobro do campo da esfera A. Né? Então, letra A, ambas as esferas é igual? Então, o campo elétrico gerado vai ser igual? Não. Um vai ser a metade em relação ao outro, ou o outro vai ser o dobro, né, de o outro. Né? Sabendo que a gente já identificou A e B. Né? Letra B, uma esfera é um meio, né, a metade do campo gerado pela outra. Beleza, aqui a gente tem. O campo de um vai ser a metade do campo de outro. Letra C, uma esfera é um terço. Não tem nenhuma dessas relações. Letra D, uma esfera é um quarto do campo gerado pela outra. Não tem nenhuma dessas relações. Letra E, ambas as esferas é igual a zero. Também não. Né? Se aqui tivesse uma alternativa também o dobro, né? Uma esfera é o dobro do campo gerado pela outra, também é a alternativa correta, né? Mas ia ficar com duas alternativas corretas, né? Então, dentre dessas alternativas, né, a alternativa correta é a alternativa letra P. E por fim aí, na questão número 7, né, considere uma carga elétrica Qzão positiva 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Qual a intensidade do campo elétrico que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância? Né? Então a distância já está em metro. Te deu aqui uma constante que não está no vácuo. Né? 9 vezes 10 a menos 6. Né? Então está em outro meio, mas ele quer que utilize essa constante. Então ele quer o campo elétrico, né, produzido. Então o campo elétrico produzido é igual a constante eletrostática, que nesse caso não é do vácuo, vezes, né, o módulo da carga geradora, que nesse caso ela já é positiva, então não vamos me atentar à questão do módulo, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os dados, vai ficar 9 vezes 10 a menos 6, vezes, né, então a carga 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Já está em metro, né? Não precisa converter. Se eu vou pegar esse valor aqui e vou passar para a notação científica. Né? Então vai ficar 3 vezes 10. Andei a minha vírgula para a direita uma casa, o meu expoente diminui. Então 3 vezes 10 a menos 1. Né? Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então logo o campo elétrico aí produzido vai ser, novamente, esse primeiro fator, quem quiser multiplicar, fica à vontade, né? Eu vou deixar 9 vezes 10 a menos 6 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Né? Dividido 3 ao quadrado, 9 vezes 10 elevado, potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. Menos 1 vezes 2, menos 2. Deixa eu apagar isso aqui. Esse menos 2 que ficou feio. Beleza, então de novo. Né? 9 dividido por 9 vai dar 1. Beleza? Então sobrou só o 12 aqui. Ó. Então vai ficar o campo elétrico vai ser igual a 12 vezes 10. Né? A multiplicação de potência conserva a base e soma o expoente. Vai ficar menos 6 com menos 6 vai dar menos 12. Então vai ficar 10 elevado a menos 12 dividido por 10 a menos 2. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai expoentes. Né? Então vai ficar menos 12 menos 2. Menos com menos vai dar mais. Menos 12 mais 2 vai dar menos 10. Menos 10, né? Newtons por coulomb. Só que todas as alternativas estão em notação científica, né? Então basta eu andar com a minha vírgula aqui para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, meu expoente aumenta. Né? Então vai ficar 1,2 vezes 10. Se aumentou, no caso, uma casa que eu andei, menos 10 mais 1, menos 9. Menos 9 Newton por coulomb. Né? 1,2 vezes 10 a menos 9.
1,2 vezes 10 é menos 9, letra B. Então essa é a resultante, campo elétrico resultante aí produzido pela essa carga Qzão aí. Galerinha, então essa foi a terceira lista de exercícios que a gente vem trabalhando, né, que eu enviei para vocês. Faça a correção, né, dá uma analisada, qualquer dúvida, manda lá no fórum, né, é o meio aí que a gente tem de comunicação oficial, né? Pode mandar mesmo, né? Não precisa ficar aí tímido, né? Ficar com a sua pergunta, estamos aqui para auxiliá-los, beleza? É um dos conteúdos que a gente vai trabalhar, né, nesse bimestre, juntamente com os conceitos iniciais de eletrodinâmica, e estamos aí para ajudá-los, certo? Saudade de todos, um grande abraço a vocês, até a próxima!